Está no cofre grande um pacote de pedras preciosas recebidas pelo presidente e uma caixa de pedras preciosas recebida pela primeira-dama em Teófilo Otoni ontem. Ou seja, isso era 27 de outubro, e a propina, né, o esquema do Bolsonaro foi no dia anterior, na campanha, 26 de outubro de 2022. Então, ele recebe isso e no e-mail está assim: a ordem é não cadastrar. Eu queria entender melhor essa história, assim, que você explicasse com detalhes como é que foi isso. Tá bom, Por que essas pedras preciosas, elas estão digamos, na zona do limbo ali, não tem registro, não tem nada, onde elas foram recebidas, e como é que funcionou isso daí, e como você investigou para chegar a essa denúncia de ontem? Então, Rovai, a gente fala do garimpo ilegal e fala do garimpo do bem, né? Nós aqui, o nosso garimpo político aqui que eu estou falando, é porque chegaram muitos documentos à CPI e quebras de sigilos telefônicos e telemáticos, né? E dentre 1.000 e-mails que aqui chegaram, nós conseguimos localizar quer dizer, estes, porque era uma troca de e-mail institucional, não era um e-mail Gmail, um WhatsApp, não. Era dentro do Palácio do Planalto, no e-mail institucional. Eles devem ter esquecido de apagar, né, a prova do crime. E era um ajudante de ordens passando o serviço para o outro na troca de turno. Quando eles trocam turno, o ajudante de ordens, eles passam a orientação do que tem para fazer, do que tem lá, por e-mail, né, e-mail institucional. Então, nós localizamos esse e-mail entre 1.000 e-mails, né, onde existem trocas de e-mails entre os ajudantes de ordem, né, entre o Cleiton e o Crivellati, em que eles dizem assim: coloquei no cofre grande, eu li na CPI ontem, por isso eu estou falando aqui. Está no cofre grande um pacote de pedras preciosas recebidas pelo presidente e uma caixa de pedras preciosas recebida pela primeira-dama em Teófilo Otoni ontem. Ou seja, isso era 27 de outubro, e a propina, né, o esquema do Bolsonaro foi no dia anterior, na campanha, 26 de outubro de 2022. Então, ele recebe isso e no e-mail está assim: a ordem é não cadastrar e entregar em mãos para o Mauro Cid. Ou seja, os caras malocaram as pedras preciosas, que devem ter um valor milionário, né? Provavelmente recebidas como propina, como um esquemão do garimpo ilegal com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi cúmplice desse garimpo a gestão inteira, né? E Teófilo Otoni é conhecido como a terra das pedras, né? Inclusive a 12ª feira de garimpo foi lá. Isso, inclusive, hoje o ICL que me dá essa informação, eu nem me lembrava, o pessoal do ICL, do Eduardo Moreira. E ele recebe essa propina. E ele simplesmente sequestra o patrimônio público, ele se apropria desse patrimônio público, ele ainda era presidente, ele precisava ter registrado isto, porque o presente pessoal, a autoridade, só pode ser até R$100. Então, ele recebe isso, não registra, não cadastra, e só teve 2 caminhos: ou ele roubou e ficou para ele o dinheiro, ou ele usou para financiar os atos golpistas. Então, na linha da investigação do financiamento do golpe, eu coloquei essa denúncia para ser apurada. Ninguém sabe qual é o valor, ninguém sabe para onde foi parar, se deram na mão do Mauro Cid o que foi feito, porque, obviamente, o Mauro Cid não tem autonomia para essa ordem. Foi o Bolsonaro que mandou não cadastrar e ele repassou para os subalternos dele na ajudança de ordens. Então, o que nós estamos agora fazendo? Nós quebramos. Não se sabe se é 10 quilos, não se sabe qual o valor. E para conferir que ele não registrou depois, porque podia ter sido um primeiro e-mail, ele ter tomado a atitude de registrar depois, nós fomos conferir, né, o relatório de gestão do Bolsonaro no final da gestão, onde tem 46 páginas dos presentes que o Bolsonaro recebeu. Eram 1.055 presentes. Nós olhamos tudo e as pedras não estão lá. Ou seja, elas de fato não foram cadastradas como presente ao presidente e à madame lá, a primeira-dama. Então, isso é muito grave, porque pode ter servido para financiar o golpe, mas também foi um crime durante o exercício dele como presidente. Então, essa bomba
que explodiu ontem, e agora o que nós estamos pedindo como consequência? O retorno do Mauro Cid, seja por isso, seja pelo COAF, a movimentação financeira, o RIFES, né, que é o relatório do COAF, da Michelle e do Bolsonaro, a quebra de sigilo bancário dos dois, né? E estamos convocando também o ajudante de ordens para falar. Além do Sargento Reis, que nós estamos convocando também, porque o Sargento Reis é um dos grandes mobilizadores da grana. Só dele tem 70 mil na conta do Mauro Cid, de um dos relatórios que a gente viu. E o Bolsonaro, só em janeiro, movimentou 720 mil reais. Só numa conta dele, só em janeiro. 700? Então, isso tudo está embolado. 720 mil reais só no mês de janeiro de 2023, na conta do Bolsonaro. Então, o esquemaço é muito grande. Então, nós precisamos seguir, né? Fazer aí o follow the money nessa história, seguir o dinheiro, para poder montar esse quebra-cabeça todo da grana, do roubo, do financiamento do golpe, o que aparecer nós vamos ter que encontrar. Fora os 17 milhões agora, né, que foram, né, via Pix, isso também tem que ser investigado, né, Jandira? Já estamos olhando, Dri, porque tem muitos Pix que vêm do mesmo lugar. Ou seja, não são 779 mil pessoas que fizeram Pix. Foram 779 mil Pix, mas não necessariamente desse mesmo número de pessoas. Então, é outro esquema, e que ele também cometeu crime, porque ele não só não pagou a multa, que era 100 mil, a multa era de 100 mil. Qualquer pessoa honesta diria, olha, já arrecadei os 100 mil, obrigada, agora eu vou pagar a multa, obrigado por quem contribuiu. Não, ele deixou seguir para 17 milhões e 200 e se apropriou desse dinheiro e foi investir o dinheiro, né? Então, isso é crime também. Que nós estamos vendo juridicamente o que fazer. A parte das pedras, inclusive, nós vamos apresentar a denúncia ao Supremo Tribunal Federal, que está na investigação, e para a Polícia Federal. Nós vamos encaminhar para lá essa questão dessa prova, né? Desse sequestro aí das pedras preciosas que não foram registradas em lugar nenhum. Essas pedras, só para... Talvez eu tenha perdido uma página do livro aí. Vieram da onde mesmo? Ele recebeu em Teófilo Otoni, numa agenda de campanha, não, isso como, sim. Em tese, um presente, não diz a pessoa que deu, né? No e-mail não diz a pessoa. Não é um príncipe árabe, não é... Ele independente, recebeu ali... Não, é uma pessoa de lá, da cidade, né? Da terra, de Teófilo Otoni. Ele estava numa agenda de campanha e recebeu essas duas maravilhas, um envelope e uma caixa. O envelope para ele e a caixa para ela. E o recado no e-mail é esse: não cadastra, esconde e entrega em mãos para o Mauro Cid. Esse era o recado escrito no e-mail institucional do Palácio do Planalto, que eles esqueceram de apagar. Isso é caixa 2 de campanha, né? Porque ele recebeu isso daí, não será que a pessoa espontaneamente chega ali e dá uma caixa com pedra preciosa para quem quer que seja? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Mas, Rovai, ele foi um cúmplice do garimpo. Pode ser do garimpo ilegal também, né? Porque ele foi cúmplice do garimpo a gestão inteira. Veja o que ele fez na questão ambiental, nas terras indígenas, nos assassinatos. Ele sempre foi cúmplice dessa turma, sempre possibilitou a atuação do garimpo. Então, uma propina, seja para o Caixa 2, seja para o que for, isso nós temos que... Então, isso pode ser um crime eleitoral, um crime de apropriação de patrimônio público e mais o crime contra a democracia. Tem 3 coisas aí que a gente tem que apurar. Né? Para onde foi essa grana? Para financiar os atos golpistas, né? Também, até porque isso deve ser milionário. Caixa 2 seria a coisa mais leve para ele, né? É isso. Ou ele roubou a grana e aplicou e ficou para ele também, né? Roubou, literalmente. Né? Então é isso que nós temos que apurar e investigar agora para poder entender montar esse quebra-cabeça financeiro do núcleo do Bolsonaro, da Michelle, da turma dele, nesse esquemão que foi montado aí. E a Michelle, que fica com cara de santa, né, é uma das maiores laranjas aí dessa história, é o que tudo indica. Né? Então, nós precisamos também demonstrar isso é importante. Tem um comentário aqui do Décio Amadil, nosso membro, ele diz: bom dia, Adri, Jandira e Rovai. Tem um vídeo na rede com o Bozo conversando na loja do garimpeiro em Teófilo Otoni. Guilherme, tem mesmo. Vê se você acha esse vídeo, Guilherme, nosso técnico. Manda para a gente esse vídeo e dizer que isso deve ter sido na época da 12ª feira, que foi agosto ou setembro, que ele foi na feira lá do garimpo, essa conversa deve ter sido ali.
nessa conversa, deve ter sido nesse mesmo período da feira, da 12ª feira do garimpo lá em Teófilo Otoni. Que era na pré-campanha, né? Agosto, setembro, pré-campanha eleitoral. Então, eles já, né, também estariam ali, né, Rovai e Jandira já. É muito grave, né, Jandira, essa denúncia. E agora, então, os próximos passos é essas convocações e denunciar no Supremo para que investigue essa questão, né, Jandira? Então... Certo. Nós vamos, quer dizer, com essas quebras todas de sigilo telefônico, fiscal, né, bancário, que é tudo que a gente quer agora, é juntar os dados para poder dar um rumo ao desdobramento da investigação, né? Então, nós já pedimos tudo isso, já estamos pedindo a convocação também, mas vamos ver o que a gente... A sessão deliberativa é amanhã, na CPMI, nós vamos tentar aprovar tudo isso, a partir dessas descobertas todas. E esse hacker que foi preso hoje, nós também estamos convocando.